Bom dia, TMD. Bem, eu sei que é cedo, numa sexta-feira, mas eu vou explicar algumas coisas. Espero não ser uma aula muito chata. É um prazer estar aqui podendo falar sobre inteligência artificial, provavelmente as duas palavras mais famosas da década. E por mais que estamos falando muito disso, vemos no noticiário, todo canto tem alguma coisa, eu tenho a impressão de que poucos sabem o que realmente significa. E quero explicar hoje, de forma simples, o que são esses modelos, o que essa tecnologia significa, porque, diferente do que muitos acreditam, você não precisa de um PhD para entender como funciona. A inteligência artificial, ela, na verdade, não é apenas uma coisa. Mas uma curiosidade que eu gostaria de contar, que poucos sabem, é que a Traction, desde a fundação lá em 2019, a gente já acreditava no poder dessa tecnologia para revolucionar a indústria. E não é à toa que carregamos essa sigla no nosso próprio nome. Mas vamos falar sobre a definição formal, a definição que a gente vai encontrar no Google, no Wikipedia, num livro. Inteligência artificial é um conjunto de técnicas que existe desde a década de 50 para que o computador tente imitar um comportamento humano. E dentro dessas técnicas também existem outras técnicas como o machine learning, o deep learning, que são diferentes formas de tentar aprender e reproduzir esse comportamento. E eu quero enfatizar aqui essa definição, imitar o comportamento humano. E para exemplificar um pouquinho mais, eu trouxe até contra-exemplos. Às vezes a melhor forma de entender algo é entendendo o que ela não é. O primeiro exemplo que eu trouxe é a ideia de um guarda de trânsito que está em uma intersecção, parando uma das vias, liberando a outra. Querendo ou não, já temos algo que imita esse comportamento humano diariamente. O farol, sinaleiro, dependendo de onde você é, ele faz isso. É um sistema simples que muda as cores, tem uma lógica, um temporizador, talvez um interlock para garantir a proteção, e imita esse comportamento humano. Um outro exemplo mais prático e próximo da indústria é a fresa manual. Um mecânico com um desenho técnico, as especificações, consegue tirar uma peça, pegar aquele tarugo e lapidar e transformar em uma engrenagem, por exemplo. E com o advento da CNC, conseguimos também imitar esse comportamento humano. Mas da mesma forma que o sinaleiro é só um conjunto de comandos repetidos em ordem, uma CNC também é. Para os operadores aí de CNC que conhecem muito bem o famoso G-Code, nada mais é do que um programa, hoje feitos pelos programas de CAD e CAM, que só reproduz por ordem alguns comandos muito determinísticos. E trazendo um terceiro exemplo mais prático para a vibração, para o monitoramento de condição, temos os alertas manuais, normalmente baseados em normas ISO, as famosas normas ISO. E aqui eu trago um dos grandes problemas desses tipos de approach para vibração. Ele, por ser determinístico, não leva em consideração, por exemplo, transientes. Aqui eu trouxe um exemplo que é muito comum, que durante uma partida de um motor que não tem um soft start, não tem um inversor, a vibração é muito alta. E você vai receber diversos falsos positivos, diversos alarmes em cima disso. E sofremos aqui da síndrome da coberta curta. Qual que seria uma possível solução? Vamos aumentar esse limite manual? Mas agora, meu alarme ficou menos sensível. E tudo isso que eu mostrei até agora não é IA. Muita gente fala que isso é IA, mas não é. Isso é automação. Automação são regras definidas por humanos, determinísticas, que todas as vezes elas vão fazer a mesma coisa. Existem diversos cenários em que queremos que seja assim. Um botão de emergência da máquina, eu quero que toda vez desliga a máquina. Tem que ser determinístico. Mas existem outros cenários extremamente complexos que isso não é o suficiente. E nesse contexto, surgiu o famoso machine learning. Uma palavra chique, um conjunto de palavras chiques, mas que trazem uma ideia simples. Ao invés de determinar o como, eu vou falar o quê. E deixar esses algoritmos aprenderem da forma que melhor entenderem. Eles são as famosas caixa preta. Não sabemos exatamente como eles estão executando, mas conseguimos medir a entrada e a saída e avaliar se os modelos estão fazendo um bom trabalho. Uma boa analogia é como aprendemos a andar. Não ensinamos um bebê a andar falando levante seu pé, ponha o calcanhar, pise com a sola, levante o pé esquerda. Não é assim. Se fizéssemos qualquer coisa humana dessa forma, seria extremamente complicado. Só que uma coisa muito interessante de ver é o que acontece quando há uma mudança de ambiente. Uma criança que acabou de aprender a andar,
a minha sobrinha está nessa fase, quando vai para um ambiente novo, existe um estranhamento. A primeira vez que ela pisou na areia, ela quase não conseguia ficar de pé. E aqui eu trago provavelmente o conceito mais importante de machine learning e dessa parte de IA, que são os dados. Modelos existem diversas técnicas que podemos usar, mas os dados, a qualidade e a quantidade deles determinam o resultado final. Da mesma forma que eu aprendi a andar em diferentes superfícies, num piso, no asfalto, na areia, subindo, descendo escadas, todo esse comportamento e toda essa experiência permite com que eu generalize e agora seja capaz de andar em qualquer lugar. Consiga subir uma montanha, mesmo que eu não tenha aprendido a andar lá. Um exemplo muito lúdico de como tudo isso funciona são os modelos de detecção de imagem. Como que esses modelos são treinados? Você pega diversos exemplos com rótulos. Então, por exemplo, imagens de bicicleta, imagens de cachorros, animais. O modelo aprende o que cada uma dessas coisas significa, e mesmo que nessas imagens de treino não exista uma imagem com as duas coisas juntas, como é o caso da imagem com o cachorro e com a bicicleta, ele é capaz de generalizar e aprender esse comportamento. Trazendo de novo para a realidade a vibração, um modelo que aprende a acompanhar essas tendências, ele vai aprender o que é considerado normal, e sim, ele pode errar, é normal errar, ele nunca viu antes a partida do motor. Mas depois do feedback do usuário, depois dessa experiência, ele aprende. E é muito interessante ver que não estamos falando só de um aumento do limite. Ele entende o contexto, entende que o transiente é um momento em que a vibração é maior, só que mantém a linha de tendência muito grudada à operação normal. Dessa forma, a gente não perde resolução, não perde nenhum tipo de acurácia. E se a operação normal começar a ter alguma vibração anômala, vai surgir um alerta. Dividir aqui esses modelos em 3 grandes categorias de tarefas. Podemos fazer diversas coisas com eles. O primeiro deles é o que eu chamo de perceptivo. É a ideia de pegar os dados e entender o que está naqueles dados. É realmente interpretar. O exemplo que eu trouxe do detector de cachorro, de bicicleta, é um modelo perceptivo. O segundo deles é um modelo preditivo. Esse vocês conhecem muito bem, é o carro-chefe da Traction. Pode ser um preditivo aqui no caso de clima, mas também de detecção de falhas, o qual a falha está acontecendo, quando a máquina vai quebrar. E o terceiro, popularizado pelo ChatGPT, são os modelos generativos. Esses modelos eles são capazes de gerar novos dados. E quando estamos falando de novos dados, pode ser texto, imagem, vídeos, que agora estão super populares. Mas o que de fato significa GPT? Que raios significa essa sigla? De novo, o pessoal de ciência de dados e da computação adora complicar e criar uns nomes que não precisa. O G é de generative, a ideia de gerar dados. Então ele só está falando o que o modelo faz. Não tem nada de segredo aqui. O P é de pre-trained, ou seja, esse modelo foi pré-treinado. E aqui eu queria contar uma curiosidade que é difícil até de entender. Esses modelos eles são treinados em todos os dados da internet. Todo conhecimento humano já escrito. Todos os blog posts, todos os milhões de livros. E mesmo assim, ele não consegue fazer tudo. Isso mostra quão ineficientes esses modelos ainda são. Pensa se a gente tivesse que ler 1 milhão de livros para aprender a escrever. Seria estúpido, né? E o T é só o tipo do modelo. Como comentei, IA não é uma coisa só. São centenas de técnicas para resolver esses problemas. E o Transformer é uma das arquiteturas mais populares, inventadas em 2017 pelo Google, que agora está resolvendo diversos problemas. E por mais complicado que tudo isso pareça, por mais complexo que um chat GPT é, no final do dia, como esses modelos funcionam é extremamente simples. Eu gosto de explicar que eles são modelos que só estão tentando prever a próxima palavra. Então, se a gente estivesse brincando aqui e eu falasse para vocês, eu quero comer, e vocês tentarem adivinhar qual a próxima palavra que eu vou falar, existem diversas opções. Mas é muito mais provável que eu vá falar alguma comida, como um lanche, pizza, do que tijolo, parede, alguma coisa que não faz sentido semântico. E no final do dia, esses modelos só estão fazendo isso. Eles só estão tentando imitar o comportamento humano e imitar como nós, no dia a dia, falamos ou escrevemos. E por isso, está aqui a principal limitação desses modelos. Eles não sabem falar não, eles não sabem falar não sei. Eles são, no final do dia, apenas um grande gerador de lero-lero. E
reiterando aqui a ideia da qualidade do dado e quão importante ele é, existe esse conceito em Data Science chamado de lixo entra, lixo sai, que é, o seu modelo só é tão bom quanto os seus dados. E trazendo a analogia da criança de novo, que eu adoro comparar, e de fato, todo o ramo de ciência de dados é extremamente inspirado no comportamento do aprendizado humano. Se uma criança aprende hábitos ruins dentro de casa, palavrão, vê o pai jogando lixo no chão, é aquilo que ele vai reproduzir depois. Esse é o modelo que ele aprendeu. E o ChatGPT ele tem vários desses problemas, né? Trouxe um exemplo aqui até um pouco ingênuo e pouco problemático, que é perguntando para ele quais são os países que começam com a letra Y. E existe um erro ali, crasso, que qualquer pessoa que sabe ler conseguiria pegar. E esse exemplo não tem problema, porque você consegue lendo entender e ver o que está acontecendo. Mas quando trazemos isso para a realidade real, do dia a dia, principalmente na manutenção, na indústria, a realidade é outra. Pedi aqui algumas ferramentas para fazer uma reposição de uma manutenção específica. E a lista de ferramentas é genérica. Se eu trocasse essa pergunta para qualquer outra coisa, se eu falasse, eu preciso trocar o câmbio do meu carro, a lista de ferramentas poderia ser a mesma. Isso não ajuda ninguém. Porque se ele quer falar todas essas ferramentas, é mais fácil levar a caixa de ferramenta inteira. Eu quero saber se é a chave 17 ou a 21. Qual é o número da Allen, se é métrica ou imperial. Quero saber se eu vou precisar levar meu torquímetro ou não. Esse é o tipo de informação que ajuda e acelera o dia a dia. Um outro exemplo aqui é a análise espectral, tão conhecida por vocês. Devemos ter aqui no palco, no público, diversos analistas de vibração, que já tem CAT1, CAT2, CAT3. E o ChatGPT e outras LLMs eles são até piores em analisar imagens, gráficos, dados de sensores do que texto. E, de novo, olha como é uma análise generalista. Eu poderia trocar esse espectro por 38 espectros diferentes e a resposta ainda vale. E aqui existe ainda um perigo maior de que ele vai dar uma coisa generalista e uma resposta possivelmente errada, de não tem nenhum problema, de continue monitorando, continue acompanhando a máquina, sendo que pode ser que exista um sintoma evidente nesse espectro que levaria um especialista a parar a máquina imediatamente. Isso não é à toa. Os dados industriais, os dados sensores, os dados de máquina, manuais, eles não estão presentes na internet. Esses dados não são públicos, muitas vezes. E o ChatGPT ele tem o que a gente chama de inteligência de queijo suíço. Ele é extremamente inteligente para algumas coisas, mas, me desculpe a expressão, ele é burro que nem uma porta para um monte de outras. E exatamente por nunca ter aprendido a andar nesses diferentes ambientes. E ainda para piorar tudo isso, os dados industriais são extremamente complexos. Olhando para essa nuvem aqui de manuais, temos dados elétricos, dados de ligação estrela, delta, temos dados de pressão de bombas, de vazão, de performance, de lubrificação. Só para entender tudo isso levam anos de indústria, de experiência, você precisa saber de mecânica, de elétrica, de hidráulica, um pouco de tudo. Esses modelos eles não são capazes de interpretar esses dados. E há 2 anos atrás, quando o Igor falou o que vamos construir em cima de toda essa nova onda generativa, a gente se encontrou num dilema muito grande, porque a gente sabia que esses dados não estavam lá. Até mesmo por uma dificuldade nossa de encontrar isso. E, desde então, uma das missões internas do nosso time foi se tornar um dos maiores hubs para esse tipo de dado. E não é à toa que a gente não encontra esses dados, né? Quem aqui já não teve essa experiência de não saber quantos dentes de engrenagem um redutor tem? Essa é uma pesquisa independente que achamos recentemente de 2 grandes fabricantes de equipamento e dá para entender que é uma estratégia de mercado. Eles guardam esses dados, os manuais, as 7 chaves, porque eles vendem serviço, eles vendem manutenção, vendem consultoria. E se eles derem esses dados para o público, para o cliente, eles vão empoderar o cliente de consertar a própria máquina. A Traction não está nesse mercado. Nós não ganhamos dinheiro vendendo manutenção. Nós ganhamos dinheiro com confiabilidade. Você usando sua máquina ao máximo. Você não trocando o componente antes que ele não precise ser trocado. Garantindo que ela não quebre. E podendo fazer a sua manutenção como bem entender. E por isso gostaria de falar que tenho orgulho que somos hoje o maior hub de dados industriais.
São mais de 3 bilhões de arquivos indexados, entre dados de rolamento, manuais, PDFs, diagramas, históricos de manutenção de máquina, dados de sensores, mais de 700 fabricantes catalogadas, e ainda continuamos adicionando fabricantes diariamente. Temos um time totalmente focado nisso. E mais de 800 mil partes de inventário, de reposição também catalogadas. Esses dados não têm valor nenhum se você não tiver processamento, principalmente para treinar esses modelos. A NVIDIA é a empresa mais valiosa do mundo, não é à toa. Todo mundo está correndo atrás das famosas GPUs. Eu gostaria de agradecer os nossos 2 parceiros de infraestrutura presentes aqui hoje, a Oracle e a NVIDIA, que são quem permite que a Traction construa esses modelos. Eles estão ajudando na parceria não só do hardware, mas também toda a parceria técnica de usar isso e colocando a gente na vanguarda dessa inovação. Mas, tá bom, o que a Traction está construindo com tudo isso? Temos um hub de dados gigantesco, temos também as GPUs com a NVIDIA. O que está saindo disso? Agora eu quero anunciar algumas das novas funcionalidades que vocês também poderão presenciar em primeira mão nas nossas demos stations. A primeira delas é a biblioteca de ativos. A biblioteca de ativos é a forma que a Traction encontrou de fornecer esses dados para vocês com acesso gratuito, sem colocar 10 chaves para pegar aquele dado que você precisa no dia a dia. E não estou falando aqui só do dado cru, não estou falando só do PDF. Estou falando de um dado curado, filtrado e com uma garantia de qualidade do nosso time. A feature que muitos de vocês já estão recebendo, nada mais parece do que um carrinho de loja. Você vai lá e, aqui nesse exemplo, eu pesquisei por um motor da ABB, você pode pesquisar pela fabricante, pelo código do motor, e qualquer tipo de equipamento, não estamos falando só de motores, tá? Equipamentos industriais gerais. E dentro desse catálogo, você vai encontrar os documentos crus. Nesse exemplo, eu tenho um manual, eu tenho também o CAD, tenho um diagrama do motor. Todas as peças de inventário já parseadas para serem importadas dentro da plataforma. A ficha técnica, para que você não tenha que manualmente tentar ler aquela placa do motor que já está arriscada e não tem nenhuma informação mais. Os procedimentos de manutenção que você pode importar. Estou falando de corretivas, inspeções, também as programadas que são recomendadas pelo fabricante. Também aqui temos toda a lista de planos de manutenção. E esses planos de manutenção são extraídos desses documentos. Imagina que lá na página 74 do manual talvez tenha alguma informação. E também baseado em histórico e conhecimento da Traction, do que é melhor para esse tipo de equipamento. E você também consegue ter um histórico de todos os seus ativos que seguem esse part number que você já importou. E para usar, é como se fosse um carrinho de loja, você importa, você pode criar um novo ativo ou já importar em um ativo existente o que você quiser. A segunda funcionalidade que eu quero anunciar é a análise de laudos. Eu gostaria de fazer uma pequena pesquisa aqui na plateia. Quem fez, no último mês, uma análise de óleo, uma inspeção termográfica, algum outro tipo de inspeção também, tem esse tipo de PDF na sua planta? Levanta a mão, por favor. Como sabemos, esses tipos de análise complementares são extremamente importantes para a indústria. Para garantir a confiabilidade, não dá para confiar em uma técnica só. Só que hoje, esses documentos eles ficam perdidos, talvez numa caixa de e-mail, talvez no computador de alguém, num pendrive, e é difícil de ter utilidade ao longo do tempo com isso. E por isso construímos uma funcionalidade com a nossa IA que consegue interpretar esses documentos, extrair a informação útil, resumir e classificar e gerar um valor em uma só plataforma. Nessa nova tela de laudos, você pode upar qualquer documento que você tenha, até mesmo os antigos. Aquele lá de 2021 que está largado naquela pasta, isso sem limite, tá? A Traction não tem um limite aqui de quantos documentos você pode upar. E também, uma coisa muito legal, sabemos que esses documentos muitas vezes são feitos por terceiros. Algum laboratório, algum terceiro que vai mês a mês à planta fazer uma análise termográfica. E por isso criamos uma caixa de e-mail para cada cliente, que você pode falar com o laboratório para colocar em cópia e qualquer anexo enviado nesse e-mail automaticamente cai na plataforma. E o que acontece nessa análise? Criamos uma visão mais simples do que aquele documento está dizendo, com um resumo, com as não conformidades já classificadas e alguns valores históricos também mostrados. Nesse caso aqui estamos falando de uma análise de óleo,
e dá para ver que alguns dos componentes da análise aumentaram com o tempo. Uma coisa legal é que ele consegue classificar o ativo automaticamente. Ele vai olhar para o documento, entender aquele contexto e achar na sua árvore de ativos qual ativo aquilo se referencia. Isso se torna muito importante para a próxima parte que eu vou mostrar. Nesse caso aqui também tem uma inspeção termográfica. E como podemos ver, é sempre essa mesma receita. A gente mostra de uma forma muito parecida com o Insight, para quem conhece, esses dados desses PDFs variados. Podemos ver também, numa visão um pouco mais global, todos os laudos realizados naquele mês, naquele ativo. E isso se torna muito importante, porque você consegue filtrar, olhar numa visão de tabela, categorizar e ter um histórico daquilo compartilhado. E talvez a parte mais importante é a historiação de tudo isso. Aqui temos um gráfico de alguns dos números calculados, algumas das tendências calculadas durante a análise de óleo, isso a tendência ao longo do tempo entre diferentes análises. E com isso você consegue ver o que está acontecendo. E nesse caso aqui, esse motor, a quantidade de ferro e também os outros números estão aumentando e provavelmente precisa de algum tipo de inspeção, alguma manutenção para correção. Também queria anunciar que, para ajudar em tudo isso, a Traction está sorteando 1000 análises de óleo gratuitas para os nossos clientes. Para concorrer, por favor, vão à Demo Station da análise de laudos e lá vai ter um panfleto que o pessoal, nossos engenheiros, vão indicar como se inscrever para concorrer. A última funcionalidade que eu gostaria de apresentar é o Asset GPT. Minha primeira parte da apresentação foi totalmente focada nisso. E a Traction construiu, ao longo dos últimos 2 anos, uma tecnologia focada na manutenção. Com todos esses dados que temos, que ninguém mais tem, treinamos modelos e criamos sistemas que não respondem só lero-lero. A ideia aqui é que conseguimos pegar todo esse contexto, e esse contexto são os manuais, são históricos de manutenção, todo aprendizado que a Traction tem ao longo do tempo, entender a plataforma e também tudo, como a manutenção funciona e gerar uma resposta útil no seu dia a dia. Esse assistente da Traction, ele é capaz de fazer diversas coisas, ele não só responde perguntas, ele é totalmente integrado à plataforma, ele é capaz de fazer ações, criar requisições, criar planos de manutenção, ler e entender os insights, tudo que existe na plataforma ele consegue também ler. E serve diversos tipos de funções também, desde uma consulta, algum tipo de analytics, entender confiabilidade e tentar analisar e melhorar a sua confiabilidade em um ativo específico, entender melhor um insight, explicar o que está acontecendo naqueles dados, todas as operações CMMS também. Eu trouxe aqui um exemplo que é sobre quando estamos no computador, por exemplo, e queremos poupar tempo. E a pergunta aqui é, olhando para todas as minhas ordens de serviço dos últimos 30 dias desse ativo, se eu tivesse 15 minutos a mais, o que eu poderia fazer para não ter tantas corretivas? E o legal é que ele consegue buscar todas essas ordens de serviço, interpretar os dados dela, e quando eu digo os dados, tudo, estou falando do texto, da imagem, do vídeo, os comentários, quem executou, tempo de execução, e fazer uma recomendação baseada em tudo que treinamos e todos os nossos especialistas de manutenção consideram como melhor. Aqui no celular, a dinâmica muda. Quando estamos com a barriga na máquina, queremos uma resposta rápida. E é muito mais focada à execução do trabalho, ao troubleshooting, do que qualquer outra coisa. E trouxe aqui 4 diferentes exemplos para mostrar o poder dessa nova tecnologia que estamos trazendo. Os nossos modelos eles sempre se baseiam em dados, eles têm uma ancoragem em fontes. Qualquer linha escrita pelo Asset GPT vai ter uma referência. No primeiro caso, é uma pergunta de como trocar o filtro desse compressor de parafuso da Atlas Copco. Ele traz para a gente o diagrama do manual, para que você não tenha que abrir o manual, achar a página exata e já explica como você pode encontrar isso. O segundo caso é super interessante, que ele pergunta se existiu uma falha anterior naquela máquina. Imagina que eu estou na frente de um inversor e eu vejo um código de erro de temperatura. Com isso, conseguimos ver histórico de requisições, de work orders, de insights, comentários, e falar, não, teve sim. Há 3 meses atrás, aconteceu um problema. Talvez isso seja recorrente. O terceiro exemplo é o clássico, qual graxa eu coloco aqui? É um exemplo que usamos bastante, porque, por mais simples que pareça, é uma pergunta difícil. Muitas vezes isso não está na placa do motor, muitas vezes não está no manual,
ou às vezes não temos acesso ao manual também. E o último, que também pode ser feito no computador, é perguntando uma informação mais analítica. Quanto tempo eu gastei consertando essa máquina nos últimos 12 meses? E o legal aqui é que ele é capaz também de gerar gráficos, gerar tabelas que você pode baixar, transformar no Excel. Ele não é só um gerador de texto. Pessoal da produção, eu acredito que tem um vídeo aqui, não? Em sua essência, a Traction é uma empresa de IA. Como que eu não fico fora dessa revolução que está acontecendo? O Traction AI Center representa a materialização do nosso sonho desde a fundação da empresa. E daria para construir os produtos da Traction sem IA? A resposta é não. A IA, ela não só empodera a gente a fazer mais, mas também fazer coisas que antes não eram possíveis. É o equivalente à revolução da internet. Tinha aí um desafio de entregar essa obra em 6 meses, né? Era um prazo extremamente desafiador. A gente está construindo é sem precedentes. A Traction, para ser eficiente no seu desenvolvimento, havia necessidade de uma integração de todas as áreas. Esse campus é um campus de inovação, um laboratório. O que a gente tem no AI Center é uma réplica muito próxima, né, das condições que a gente monitora de indústrias reais, só que dentro de casa. Nós queremos ir até o último nível dos produtos que nós geramos. Temos agora todos os recursos para que a gente consiga desenvolver a próxima fronteira. Com essa estrutura aqui, a gente consegue construir coisa que ninguém consegue construir. Inteligência artificial não é mais uma buzzword, é uma preocupação. A expectativa é muito alta, a gente sabe do impacto que vai ter. A sua forma de manipular a tecnologia já não será o mesmo. Nós estamos construindo esse futuro. Bem, eu queria pedir uma salva de palmas ao AI Center que estamos construindo. Mostrei e expliquei o que já construímos, que vocês vão conseguir presenciar em primeira mão e que muitos de vocês, nossos clientes, ou já têm acesso ou vão receber acesso nos próximos meses. Mas queria falar um pouco do atual, das métricas desde 2023, para falar um pouco de impacto também. Hoje a Traction tem o maior dataset de espectros de vibração do planeta. Coloquei aqui o número em storage, em quantos terabytes de dados, mas só para fazer uma comparação e deixar isso muito claro, se você pegar todos os 8.000 filmes da Netflix e calcular mais ou menos quanto isso precisaria, dá menos do que esse número. Então temos muito dado. E esse dado é o que permite criarmos cada vez melhores modelos, que conseguem detectar falhas diferentes. E é, de fato, uma das maiores vantagens competitivas que a Traction tem. Já detectamos e evitamos mais de 300.000 falhas. E esse é um número reportado por vocês, nossos clientes, em falhas que vocês inspecionaram, geradas pelos nossos modelos, e que de fato existiam. E todas essas falhas evitaram perdas de mais de 600 milhões de reais em lucro cessante, em quebra de máquina e manutenção. Mas não vamos parar por aqui. E o grande objetivo do AI Center, que é o maior laboratório de IA da América Latina, é continuar essa inovação. O AI Center é a forma que construímos para catalisar a integração entre todos os nossos times de engenharia. Queremos que os times de hardware, software e data science tenham um encontro, realmente uma colaboração gigantesca, para que conseguimos fazer em meses o que demora anos em qualquer outro lugar. O time de data science ali com o laboratório, para aprender cada vez mais com as máquinas. E o grande objetivo nosso é que em 2027 conseguimos monitorar qualquer tipo de máquina rotativa. Isso mesmo. Estou falando da CNC, estou falando do servomotor, do elevador, da ponte rolante, todos esses ativos que dão problema diariamente e que hoje em dia a análise de vibração não dá conta. Faço o convite para depois me procurarem e trazerem aquele caso daquele ativo que mesmo com as preventivas, mesmo com
tudo na ponta do lápis quebra e dá problema. Esse é o desafio que queremos. Estamos construindo, dentro do nosso AI Center, um laboratório para quebrar máquinas de propósito. Enquanto o trabalho de vocês é prevenir a quebra da máquina, nós estamos lá comprando equipamentos reais, iguais ao que vocês têm na indústria de vocês, e quebrando de propósito. Eu brinco que o nosso time de mecânica lá tem o trabalho mais legal do mundo. E tudo isso para garantir que vocês não são um laboratório, que, na verdade, a gente entende exatamente o comportamento daquela máquina, o que está acontecendo e todas as falhas mecânicas que podem acontecer. Isso traz para a gente também um conhecimento de falhas que às vezes nem aconteceram em campo, ou que são muito raras, e nos dá a possibilidade de criar modelos que vão detectar elas, aumentando a acurácia e a assertividade dos nossos modelos todos os dias. E o grande objetivo é trazer para vocês uma previsibilidade, dizer em número de dias qual é a vida útil daquela máquina, quantos dias até a falha você tem, para que com isso você consiga priorizar suas ordens, sua manutenção, uma parada geral, seja o que for. Estamos com visitas abertas. Por favor, encontre o seu contato da Traction e peça para agendar a sua visita. Queremos abrir, de fato, o nosso laboratório e mostrar toda a inovação e tudo que construímos, esse investimento milionário para continuar a inovar na indústria, para que vocês possam, em primeira mão, presenciar o que é o futuro da indústria. Obrigado.